Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje vamos estudar aqui o nervo fibular lá então. Então só relembrando, aqui nós estamos visualizando o plexo sacral. Lembre lá que o plexo sacral, ele é formado por L4, L5, S1, S2, S3 e S4. Porém, o nervo ciático, ele é formado aqui ó, por L4, L5, S1, S2 e S3. Lembre que o nervo ciático não possui contribuição de S4. Essa é a primeira exceção, tá? Segundo ponto, o nervo ciático ele possui duas divisões, uma divisão fibular e uma divisão tibial. A divisão fibular vai dar origem ao nervo fibular comum e a divisão tibial vai dar origem ao nervo tibial. O que é interessante a gente saber aqui? Que essas divisões elas possuem contribuições de raízes específicas. Note aqui, ó, a L4 contribuindo com a formação aqui, ó, da divisão fibular, divisão tibial, L5 também, S1 também, perceba? Essas raízes que eu estou falando, elas emitem aqui ó, um troncozinho verde e um amarelo. Tá vendo? Ó? Amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde. Só que S3 só emite um raminho verde. Tá vendo? Então, essa que é a diferença entre a divisão tibial e a divisão fibular. A divisão tibial possui contribuição de S3, enquanto a divisão fibular não possui contribuição de S3. Essa que é a diferença. Por isso, pessoal, que quando a gente for estudar aqui ó, o nervo fibular, o que a gente vai ver? Que ele é formado pela divisão fibular, ou seja, L4, L5, S1 e S2, perceba que não tem contribuição de S3, beleza? Só que só para a gente voltar aqui e entender. Então, o nervo ciático sai lá, possui todo esse trajeto aqui, e ao nível aqui da fossa poplítea, ele vai se dividir em nervo tibial e nervo fibular comum. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver o nervo fibular comum e todos os ramos que saem dele lá. Tranquilo? Primeiro ponto, note que o nervo ciático ele se bifurca aqui nessa região posterior, dando origem ao nervo tibial e o fibular comum. O nervo fibular comum, perceba que ele vai ter esse trajeto ó, contornando aqui ó, pela região lateral e se direcionando para a região anterior. Tá? Guarde esse trajeto aqui. Então, só para a gente voltar nessa imagem aqui, que é a nossa imagem né, do vídeo de hoje aqui. Então, perceba a divisão lá atrás, ó, tá vendo? Ó, a divisão lá atrás e o nervo fibular comum, ó, contornando aqui a perna, vindo para a região anterior aqui, ó, pela região, ó, lateral lá. Beleza? Relação importante que a gente precisa ter em mente aqui. A questão da prova gosta de explorar isso, tá? A gente já vai ver relações anatômicas, tudo bem certinho, mas primeiro ponto. Nervo fibular comum, ele vai se bifurcar em nervo fibular superficial e nervo fibular profundo. Beleza? Essa é a divisão. Só que o que acontece? O nervo fibular superficial aqui, pessoal, eu até coloquei isso para vocês aqui, ó. O nervo fibular superficial, ele é o cara do compartimento lateral. Em contrapartida, o nervo fibular profundo, ele é o cara do compartimento anterior. Beleza? Então, só repetindo aqui, vamos voltar aqui. Então, nervo fibular comum, ele vem aqui e se bifurca em nervo fibular superficial, que vai para o compartimento lateral, mas ele também se bifurca aqui ó, em nervo fibular profundo, que se direciona para o compartimento anterior da perna. Atenção para isso, a questão da prova vai explorar exatamente isso. Ah, o músculo tal é inervado pelo nervo fibular profundo, verdadeiro ou falso? Né? Ah, o nervo tal contribui com a inervação de tal músculozinho do compartimento lateral. Entende? Então, quando fala compartimento anterior da perna, a gente tem que pensar nesse cara aqui. Quando fala no compartimento lateral da perna, a gente tem que pensar neste cara aqui. Beleza? Sossegadinho? Maravilha. Outra relação bem importante que é explorada na hora da prova é essa relação anatômica do nervo fibular comum com o colo da fíbula. Por quê, pessoal? O nervo fibular comum ali, ele vai contornar o colo da fíbula, ele vai passar ali. Então, quando esse nervinho transita aqui, ó, ele está exposto né, a lesões. Então, a questão da prova, tipicamente, vai trazer um quadro clínico de um paciente que teve uma fratura aqui, ó, ao nível do colo da fíbula, cabeça da fíbula, e vai perguntar, por exemplo, qual nervo foi lesionado.
tá? No caso, a gente tem que lembrar aqui do nervo fibular comum. Ele pode também explorar isso perguntando qual movimento que o paciente não vai conseguir realizar, né? Daí ele pode estar cobrando tanto os músculos que são inervados pelo nervo fibular profundo, que estão aqui no compartimento anterior da perna, quanto os músculozinhos que estão aqui no compartimento lateral da perna, que são inervados pelo nervo fibular superficial. Tá bom? Então, a questão vai explorar isso. O quadro clínico vai ser de uma fratura aqui nessa região proximal da fíbula, seja na cabeça, no colo aqui. Essa fratura vai lesionar, a questão vai direcionar isso para você, que essa fratura vai lesionar o nervo fibular comum aqui, e daí ele vai perguntar, pode ser que ele pergunte só qual o nervo que está lesionado, ou ele pode relacionar com a miologia aqui, tá? Atenção para isso, que a questãozinha gosta de explorar isso lá. Enfim, dito isso, pessoal, agora vamos começar a estudar os ramos desse cara lá. Então, igual eu disse para vocês, nervo fibular comum formado por L4, L5, S1, S2. Ele vai ser um ramo aqui do nervo ciático, vai contornar o colo da fíbula aqui, e aqui vai se bifurcar em nervos fibulares superficial e profundo. Só que atenção, pessoal, nesse meio do caminho aqui, nós vamos encontrar alguns raminhos a mais do nervo fibular comum. E é isso que eu queria usar essa imagem para mostrar para vocês. Então, o primeiro ramo que a gente tem que ter em mente aqui do nervo fibular comum é o nervo cutâneo sural lateral, que ele vai fazer essa inervação da região superior e lateral aqui da perna, tá? Deixa eu mostrar a imagem para vocês verem aqui, ó. Esta daqui, ó. Bem essa região aqui que eu estou passando o mouse. Perceba, nervo cutâneo sural lateral. Quem que é esse cara? O nervo cutâneo sural lateral, ele é um ramo do nervo fibular comum. Olha o nervo ciático vindo aqui, se bifurcando em nervo fibular comum e nervo tibial. Perceba que o nervo fibular comum vindo aqui e ele emite esse cara aqui, ó, que é o nervo cutâneo sural lateral. Lembra do vídeo passado que a gente viu aqui, ó, o nervo tibial. O nervo tibial, por sua vez, ó, ele vai emitir este cara aqui, ó, que é o nervo cutâneo sural medial. E só relembrando do vídeo passado, né? Existe um ramo comunicante entre o nervo cutâneo sural lateral e o nervo cutâneo sural medial aqui, ó, que é o ramo fibular comunicante. Lembrando outro detalhezinho, a literatura chama de nervo sural, a parte do nervo que é formada pela união desse ramo comunicante com o nervo cutâneo sural medial lá. Beleza? Tranquilinho? Então esses são os ramos do nervo fibular comum lá. Agora vamos estudar os nervos, os ramos terminais do nervo fibular comum. Por quê? Só mais uma vez, eu sei que isso é repetitivo, mas a prova gosta de explorar isso, e por mais que seja simples, repetindo mais uma vez, nervo fibular comum vem aqui e se bifurca em nervo fibular superficial e nervo fibular profundo. O nervo fibular superficial se direciona para o compartimento lateral. É ele que vai inervar os músculos fibulares. Fibular longo, fibular curto, movimento de eversão, vai puxar o pé para fora aqui, ó, né? Em contrapartida, o nervo fibular profundo vai fazer a inervação do compartimento aqui anterior da perna, músculo tibial anterior e os extensores aqui longo dos dedos e longo do hálux lá. Então, movimento de extensão aqui. A questão da prova vai explorar isso lá com você. Mas enfim, avançando aqui para o nervo fibular superficial. É um dos ramos terminais do nervo fibular comum e ele vem aqui para o compartimento lateral da perna. Tá? E aqui, pessoal, atenção para isso. A maior parte do dorso do pé vai ser inervada por esse nervo aqui. Tá? Então perceba aqui, ó, que o nervo fibular, né, superficial vem aqui, vai fazer a inervação dos músculos fibulares, longo e curto. Depois, o nervo fibular superficial ele vai se bifurcar em dois raminhos aqui, ó. Esse aqui, tá? Um nervo cutâneo dorsal medial e um nervo cutâneo dorsal intermédio, tá? Perceba que esses dois nervinhos aqui, ó, eles se direcionam para o dorso do pé. Então, o que a gente imagina pela topografia da inervação? Que a maior parte do dorso do pé, ó, vai ser inervada por esses caras lá. Só que note, essa que é a exceção, esse que é o detalhe. Aqui nós encontramos um raminho, né, um ramo medial do nervo fibular profundo, que eu já vou mostrar para vocês, que vai fazer a inervação desse ponto aqui, ó, entre o primeiro e o segundo dedo, esse primeiro espaço interósseo aqui.
Essa que é a exceção. Então como que vai ficar mais ou menos se a gente pintar esse espaço aqui, ó? Se a gente pintar a área de inervação, o que a gente imagina de inervação cutânea? Essa região que eu pintei de verde aqui, com exceção desse ponto aqui, ó, que é inervado pelo ramo medial do nervo fibular profundo, que nós já vamos ver com mais detalhes lá. Tá bom? Belezura? Já vou mostrar isso com mais detalhes para vocês. Avançando aqui para o próximo ramo, que é o nervo fibular profundo. O nervo fibular profundo, então, ele é o cara do compartimento anterior da perna. E ele também vai fazer inervação dos músculos aqui do compartimento anterior da perna e emitir ramos cutâneos aqui para a região do pé. Por isso que nós vamos encontrar aqui, ó, 3 tipos de ramos, só para mostrar aqui, ó, ramos musculares ao nível da perna e esses ramos aqui, ó, do nervo fibular profundo, ou seja, um ramo lateral e um ramo medial. Como assim, Léo? Perceba aqui, ó. Só mudar aqui a câmera para vocês. O ramo lateral e o ramo medial ali do nervo fibular profundo. Ou seja, o ramo lateral aqui, ó, do nervo fibular profundo, ele se direciona para os músculos do pé. Ou seja, o ramo lateral do nervo fibular profundo é um ramo motor, é um nervo motor, inervação motora. Em contrapartida, o ramo medial do nervo fibular profundo, ó, ramo medial do nervo fibular profundo, ele é um ramo sensitivo. Ele vai fazer inervação cutânea do primeiro espaço interósseo aqui. E essa que é a exceção. Então, se a gente pintar mais ou menos a topografia, como que a gente vai imaginar, né? Deixa eu só avançar aqui, ó. A gente imagina que essa região aqui, ó, que eu pintei de rosa, que é a área inervada por esse ramo medial do nervo fibular profundo lá. Beleza? Se a gente unir agora o nervo fibular profundo com o nervo fibular superficial, o que a gente vai encontrar? Isso aqui, tá? Então perceba que a maior parte aqui, ó, é inervada pelo nervo fibular superficial, ó. Tá vendo? Com exceção desse primeiro espaço interósseo, que é inervado aqui pelo nervo fibular profundo, sendo mais específico, o ramo medial do nervo fibular profundo lá, tá? Lembre também aqui, ó, dessa região superior e lateral da perna, nós vamos encontrar o nervo cutâneo sural lateral, mas nessa região aqui lateral e dorsal do pé, nós vamos encontrar um nervo sural fazendo inervação através do nervo cutâneo dorsal lateral. Só relembrando que eu acho que isso ficou um pouco meio solto aqui, ó. Deixa eu voltar nessa imagem aqui, ó, que ela tá bem boa. Então lembre que é o nervo sural, ó, só para você visualizar aqui, ó, né? Vista posterior aqui, estamos vendo o nervo sural aqui. Lembre que o nervo sural, ele vai emitir aqui os ramos calcanhares laterais, ó, e também vai emitir o nervo cutâneo dorsal lateral, que é esse cara aqui, beleza? Esse nervo ali, o cutâneo dorsal lateral, que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Ó ele lá, ó. Ó ele aqui, ó. Nervo cutâneo dorsal lateral. Ele que faz a inervação dessa região aqui. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar teu parceiro. Qualquer dúvida fica à disposição. Lembrando, primeiro link na descrição, meu livro Lições de Anatomia. Todos os capítulos possuem exercícios. Os últimos 2 capítulos são de diagnóstico por imagem e clínica, para você relacionar esse conteúdo anatômico com o diagnóstico por imagem e com a clínica. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.